Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e pela TV Assembleia. Nesta quarta-feira, hoje é dia 10 de setembro de 2014. E hoje o programa promete, né? Porque ele passou aí uns 2 anos, 1 ano e tal, falando que vinha no programa Esporte Mais, porque ele disse que aqui era só chicotada, né? Aí depois a gente deu uma analisada, quebrou o gelo e tal. Agora tá vindo, agora tem cadeira cativa, vem toda semana, né? É o Dejaci Almeida, né, Gilmar? Bom dia. Bom dia, Demar. Um abraço à galera do esporte. Quando ele veio da outra vez, eu não estava aqui. Você estava viajando. É isso. Aí ele chegou dizendo, não, mas você é traíra. Eu não sou traíra, Dejaci. Sou um cara gente boa. Né? Bom dia, eu falo a verdade apenas. Bom dia, Demar. Bom dia, os amigos do Esporte Mais. Bom dia, meu amigo Gilmar Santos. É brincadeira, nosso trabalho é um trabalho em conjunto, é claro que é o esporte, a melhor coisa é ter um programa de esporte, de vocês estarem realmente divulgando o esporte, e nós só temos que ouvir e atender o chamamento quantas vezes for necessário. Beleza. Bom, mas vamos começar o programa de hoje, então, falando de jogos estudantis. Afinal de contas, os tocantinenses estiveram no Paraná participando desses jogos, e ontem o vice-governador recebeu os medalhistas. Vamos conferir, vamos lá. Esta foi a primeira etapa da competição, onde participaram estudantes de 12 a 14 anos, nas modalidades individuais. A delegação conquistou 2 medalhas. Ana Beatriz conseguiu medalha de prata no ciclismo feminino e no judô masculino, Jonas Uirk conseguiu a medalha de bronze. Consegui ganhar a primeira luta, né? Perdi a segunda, aí consegui pré-pescagem, aí ganhei 3 lutas seguidas e consegui o 3º lugar. O clima entre os professores e atletas era de alegria e realização pela experiência. O vice-governador Tom Lira recepcionou os alunos atletas. 131 atletas do Tocantins foram para o Paraná participar dos Jogos. O incentivo ao jovem, ao esporte, que é sem dúvida uma das causas de grande valia para a sociedade brasileira, porque o jovem inserido no esporte com certeza é um cidadão a menos, aí na droga, enfim, praticando atos ilícitos e por aí vai. Eu acho que esses jovens, através desse incentivo do Estado, com certeza serão exemplos para outros jovens que vão trilhar e buscar esse mesmo caminho. E o nosso vice-governador Tom Lira recebendo então a delegação tocantinense. E esse você conhece bem, né, Dejaci? Seu amigo particular. É uma pessoa simpática. Torcedor do Vasco da Gama também? Torcedor do Vasco da Gama. Nem todo mundo é perfeito, né, vice-governador? Torcedor do Vasco da Gama. Mas é uma pessoa simpática, uma pessoa que vem tentando fazer de tudo para realmente ajudar o esporte tocantinense. Pena que nós descobrimos eles há 3 ou 4 meses, né? Mas é uma pessoa maravilhosa. Mas há tempo ainda, né? Vem a segunda divisão, quem sabe? Vem a segunda divisão e todos sabem que nós estamos lutando com um projeto para incentivar os 10 clubes que vão disputar a segunda divisão, né, Ademar? Pois é, Gilmar, e essa primeira etapa é a etapa dos jogos, dos atletas, dos jogos individuais. Agora a delegação coletiva, dos esportes coletivos também, já embarcou do Tocantins para Londrina para participar dessa competição. As modalidades individuais, né, Ademar? Nas modalidades individuais, os tocantinenses têm se destacado bem, trazido bons resultados, né? Tomara que melhore também o desempenho, a performance nas modalidades coletivas. Está precisando também de trazer bons resultados aí às modalidades coletivas do Tocantins, em todas elas, né? No voleibol, no futebol, trazendo isso para o futebol. O nosso futebol profissional não tem trazido bons resultados. Prova disso esse ano foi a campanha ruim do Interporto na Copa Verde, não passou da primeira fase. Na Copa do Brasil também não, e no Brasileiro muito menos. Né? Então, precisa melhorar, precisa rever alguns conceitos para que nas próximas temporadas aí, nas outras competições, o Tocantins possa ter um desempenho melhor. Se continuar assim, é capaz que o pessoal dos esportes individuais vão usar até aquela frase, mas antes sozinho do que mal acompanhado. Exatamente. Ademar, me permita, eu estive com o secretário estadual dos esportes e também com o vice-governador Tom Lira e levei uma solução para o esporte tocantinense. Cabe ao governador por execução, que é a lei de incentivo fiscal para as empresas. Enquanto aqui no Tocantins não tiver a lei de incentivo fiscal para as empresas que estiverem investindo nos esportes individuais, coletivos, enfim, todos os esportes do Estado, nós vamos ter dificuldade em buscar recursos com as empresas. E a solução, ou seja, está na mão do governador, está na mão do vice-governador, está na mão do secretário estadual dos esportes. Me parece que inclusive é uma briga do presidente da Federação de Basquete do Estado, né, aliás, de vôlei, do Ricardo Tabalém, juntamente com o deputado Zé Geraldo. Há muito tempo que vem com esse projeto aí, está engavetado não sei quanto tempo e não é aprovado.
E é preciso que aprove. Nós temos poucas indústrias e por isso a dificuldade de patrocínio no meio do comércio. O problema, Neymar, me permita, o problema do Zé Geraldo é porque a lei tem que partir do executivo. Quando onera o Estado, é o governador que tem que manifestar. Eu solicito a Assembleia Legislativa que vote o projeto de lei tal. Pronto, é só o governador vai fazer isso. O deputado pode ter a liberdade, a liderança de chegar perto do governador e fazer a solicitação, que foi isso que não foi feito. A vantagem de trazer o Dejaci aqui, porque tanto atua na área de esporte como na área política. Aí nós estamos bem servidos. Né? Mas só que também não é só isso, né, Demar? Esse debate é bem mais amplo, né? O Dejaci sabe disso. Ele está há muito tempo aí mexendo com a equipe profissional aqui na capital, já mexeu com o amador, é um cara que sofre, é um dos abnegados aí do futebol tocantinense. Então, o Dejaci sabe, os dirigentes sabem que esse debate é bem mais amplo do que isso, do que só essa lei de incentivo fiscal. É preciso também ter organização, ter planejamento, o que muitos dirigentes não têm. É o que está precisando. Não adianta você... Teve um dirigente que me falou ontem, não, mas se tiver dinheiro a gente faz. Ora, se tiver dinheiro faz. Todo mundo faz com dinheiro. Pô, mas aí fica fácil, né? Mas para buscar esse dinheiro, precisa ter planejamento, precisa ter organização, precisa ter credibilidade, o que alguns não têm. Justo. Né? Então tem que somar tudo isso. Então esse debate acaba sendo bem mais amplo do que se parece. Vamos torcer para que esse debate apareça por aí, que a gente consiga resolver esse problema no meio esportivo do Tocantins. Aí para que aconteça esse debate, Ademar, para que se chegue a um acordo, precisa juntar todo mundo. Né? Os governantes municipais, estaduais, as pessoas que administram o futebol profissional também, federação, representantes dos clubes. Né? Então tem que juntar todo mundo. A imprensa tem que juntar todo mundo e debater esse assunto, o esporte, para a melhoria do esporte tocantinense. Senão, se cada um ficar puxando para um lado, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Nós vamos ficar a vida inteira aqui, Dejaci, só segurando cabra para bode mamar. A principal coisa que os dirigentes têm que fazer é esquecer lado A e lado B político. Justamente. E pensar no coletivo, pensar no esporte. Assim como foi feito recentemente, que nós estamos tentando ainda, com o apoio do presidente da RedeSat, enfim, do vice-governador Tom Lira. No dia da reunião que foi para apresentar o projeto, o que é que os clubes iriam precisar, apareceu eu de dirigente de clube e os outros presidentes, ninguém compareceram. É uma reunião da segunda divisão para fazer uma parceria com transmissão de televisão, para ver se a transmissão da televisão atrai um pouco mais o comércio para patrocinar. Porque ninguém, Dejaci, vai querer botar o seu nome, dar dinheiro, se a sua mercadoria não está sendo mostrada. Então tem que ter o retorno, é mão dupla, não pode ser só mão única. Positivo. Exatamente. Com relação, a gente falou aqui do futebol da campanha do Interporto, Ademar, através do 84660700. Na opinião de vocês, qual a nota do Interporto aí que o Interporto merece receber pela atuação este ano nas competições nacionais? O Tairon Fernandes aqui de Palmas. Olha, na competição estadual, nota 10, foi bicampeão. Nacional, eu não posso passar de um 2. Não pode. Um time que não tinha chance, um grupo que não era tão difícil assim, poderia pelo menos garantir a classificação. Não houve esse trabalho para isso. O Carlos Magno, quando foi para fazer esse trabalho, pediu os jogadores, não foi atendido. Chegaram a acertar com o Regis, que era mais um centroavante que precisava. Depois de acertar com o cara, falar para o cara que não precisava vir, porque não tinha dinheiro. Então é complicado. E tem mais gente participando aqui. O futebol tocantinense está carente de jogadores da base. O Miqueias, de Miracema, dá a opinião dele. Eu acho que nós temos jogadores de base. Será que quer dizer que o jogador de base não é aproveitado? Deve ser isso. É isso. Né? Deve ser profissional, isso. Pouca gente aproveita. Né? Pouca gente aproveita. Aliás, depois eu vou falar nisso. Amanhã eu tenho uma entrevista aqui com o seu Paulo do Imagine para falar justamente nesse sentido. O Imagine trouxe 12 jogadores de São Paulo, dos 12 só um está destoando. E aí está dizendo que está passando fome, que não está sendo... E amanhã a gente vai tocar nesse assunto, porque na verdade, se tem 12, 11 estão concordando, estão satisfeitos, só um que está contrariado, eu estou achando que ele não tem, futebol, está querendo ir embora, tem que justificar para o pai alguma coisa, porque quer ir embora. Vamos então para um rato apoio cultural e a gente volta já, rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Olha, na rodada passada, a equipe do Ricanato venceu o Palmas no CT do Palmas da 102 pelo placar de 1-0, né? E o jogador Atos saiu do banco de reserva, já que viu de uma contusão, para justamente resolver o problema e dar a vitória ao Ricanato. Vamos lá, vamos conferir.
Ô, deu problema aí, meu Mário? Travou lá. Travou aí? Começa com gol mesmo. Ninguém fala nada, eu não vou saber o que está acontecendo. Bom, enquanto eles põem no ponto ali, vamos falar então de segunda divisão, assim como o Dejaci. Bom, mas nessa rodada passada, a terceira rodada do primeiro turno do campeonato estadual Sub-19, com a participação de 20 equipes, seriam 10 jogos, então, 9 no sábado e 1 no domingo. Os de sábado foram realizados, os de domingo, não. O São José iria a Gurupi e não foi para fazer essa partida. E ninguém melhor do que o presidente Dejaci Almeida para tentar justificar rapidamente aí por que não foi, Dejaci. Nós tivemos uma parceria, não com a prefeita, mas com a Márcia de Lajeado, que na verdade é a prefeita, mas não a prefeitura. A Márcia é uma pessoa maravilhosa, está a fim de ajudar o esporte tocantinense, especialmente ao São José, que ela admira muito, e ela patrocinou um ônibus, dinheiro, recurso dela, alocou o ônibus, fez tudo corretinho, tudo certinho. Quando foi na hora da partida, o ônibus quebrou da empresa. E ficamos sem comunicação, ali imediato, Ademar, em virtude de ser o meu aniversário de 50 anos. Estava cheio de coisa na minha casa de problema para resolver, e acabou que ficamos sem a comunicação para avisar que não tinha como mais alocar um outro ônibus para ir a Gurupi. Pois é, porque o que eu fiquei sabendo... Nesse momento, Ademar, me desculpa, eu quero diretamente pedir desculpa ao torcedor do Gurupi, que gosta do São José, me ligaram, muitas pessoas me ligaram, a imprensa de Gurupi, desculpa, nós vamos lá breve de volta em Gurupi, mas nessa... Mas o São José vai estar em campo para receber o Gurupi Jesus, agora? O time está prontinho. Vamos receber o Gurupi e quando for no outro sábado nós vamos jogar lá em Lajeado com o Interporto. Pois é, o Dejaci, a informação que eu tive do chefe de transporte da prefeitura de Lajeado, o Elcione, é que ele ficou sabendo no sábado que o ônibus tinha quebrado. E tentou falar contigo no sábado, até domingo, até 10 horas da manhã, não conseguiu, porque você estava preparando para o aniversário, né? Exatamente, a festa muito grande, inclusive com muitas autoridades, e o meu telefone, na verdade, não estava ligado. E quando comecei o dia no dia 7, a gente foi lá, juntou os jogadores todos, passei o recurso da viagem, que alimentação, estadia, etc. para os meninos, tudo direitinho, tudo prontinho. E voltei para casa, porque a minha residência realmente estava cheia. Agora, vamos pro júri, né? Vai ser julgado agora pelo TJD. Vai ser julgado pelo TJD. Se quiserem me dar minha punição pelo meu aniversário, exatamente um problema desse. Nem sequer me ligaram. E eu fui na federação e convidei todo mundo, viu? Não, mas se você tiver provas que o ônibus quebrou, automaticamente não vai ter nada. Nós temos prova como o ônibus quebrou. Nós não vou mostrar no ar. Nós temos deferimento da prefeita pessoalmente dela. Não tem nada a ver com a prefeitura, nada a ver com recurso público. É uma amizade que eu tenho pessoal com ela. É o caso diferente do Caburé, né? O Caburé chegou a assinar até a súmula e não quis entrar em campo para enfrentar na segunda rodada a equipe do Colinas, dizendo que o Colinas não havia marcado o gramado. Né? Então a obrigação era do Colinas, tinha que marcar o gramado. Como o gramado ainda estava marcado pelo Caburé da primeira rodada, o Caburé de birra não entrou em campo. E aí, e agora? Já 2 WO em 3 rodadas. Nas últimas rodadas tivemos WO, né? É uma média muito alta, né, João? É muito alta, Ademar. Tomara que nessa não tenha, né? Pois é. Agora o Dejaci falou que completou 50 anos. Você já jogou bola, Dejaci? Já foi jogador de futebol? Não, eu apelidava a bola. Porque você tem cara de quem tem um pouquinho mais. Eu pensei que talvez tivessem feito um gatinho lá em você. Você é do Maranhão? Eu sou natural de Nazaré, Tocantins. Porque no Maranhão se faz muito gato, né? Mas no Maranhão o pessoal não cresce. Não cresce? Não cresce também não. Aí tem que diminuir a idade. Porque pai da cabeça cresce, bebê, para trabalhar, Você também não cresceu muito não, né, Dejaci? Brincadeira. Você também não cresceu muito não, né, Dejaci? Brincadeira. Tem 1,60 de altura, né, mais ou menos? Eu tenho 1,68 m. Pois é, entre os 9 jogos de sábado, então, a equipe do Ricanato conseguiu vencer o Palmas em pleno domínio do Palmas no campo ali da 102. Vamos conferir, vamos lá. Vamos trabalhar agora a semana para no jogo da volta a gente conseguir um bom resultado e ir em busca dessa classificação. E a equipe do Palmas deixa jogar, facilitou também. E o importante foi que nós saímos com 3 pontos, agora é trabalhar para o próximo jogo em casa, que é contra o próprio Palmas, jogo difícil também. Mas em casa a gente tem que pôr um ritmo mais acelerado para que a gente possa realmente buscar mais 3 pontos. Diz que
venceu no campo do Palmas, o Zezé. Agora vai jogar no Aureni 1, né? Vai mandar seus jogos lá o Ricanato, porque o campo dele ainda não tem condições de mandar jogos. Já está pronto o gramado do Ricanato, já tem iluminação, já foi testada a iluminação, mas ainda não pode mandar jogos. Então, por enquanto, vai continuar mandando no Aureni. E o Ricanato quer vencer o Palmas também lá no Aureni. Gilmar. E antes de jogar em Lajeado, Dejaci, a rodada desse fim de semana, o jogo com o Gurupi, vai ser aqui na capital. Vai ser aqui na capital, na 43, às 3h45. De sábado. No sábado, todo mundo, meu time vai para lá, independentemente de resultado. É aquilo mesmo que vocês estavam falando, que o rapaz ligou aí fazendo cobrança. Nós estamos tentando garimpar 6 ou 7 jogadores ali, Ademar, como já tem pessoas se apresentando para o profissional, para ver se a gente consegue tirar 10 ali. Não tem como não tirar 10 aqui da capital para fortalecer o São José. Nós já, para a segunda divisão, nós nunca dissemos que colocamos time na Sub-19 para classificar, mas nós queremos para cumprir o regulamento. Por isso é que nós vamos ao tribunal se defender e que nós vamos cumprir o regulamento rigorosamente. Mas você vai para a segunda divisão, não? O São José está inscrito para ir disputar a segunda divisão. Se não for, 3 anos de suspensão. É 3 anos de suspensão, mas isso aí depende do julgamento do tribunal. Certo. Gilmar. Vem aí o Copão Primavera, Ademar. 12 equipes vão disputar a competição. Começa no próximo dia 20. As informações do Benir Maurício, né, o dirigente de peso. Vem mais uma competição amadora aí. A gente sabe que realmente sempre foram bem organizados, os torneios organizados pelo Benir Maurício. Copão Primavera, e com certeza vai ser mais uma oportunidade para os amadores. Competição tradicional aqui na capital. Ademir, nesse ponto, eu faço a minha crítica. Por que organiza na hora da segunda divisão? Por que não achou um espaço para poder fazer, para poder tirar o torcedor do estádio? Por que fazem isso? No momento em que nós, todos os que começam a segunda divisão, começa o Copão Primavera. Por que o povo deixa de ir ao estádio para ir para o Copão Primavera? Porque, claro, lá não vão pagar, né? Porém, não vão ver um bom jogo de qualidade. E é nos terrões, sem falar ainda que é nos terrões. Quer dizer, não poderia se ajustar melhor, Benir Maurício? Mas aí entra uma outra questão também, Dejaci, que precisa ser discutida, né? O Copão Primavera surgiu bem antes da segunda divisão. Né? Sim. Ou seja, é tradicional, né? Quando foi criada a segunda divisão em 2009... o Copão Primavera já existia, né? O campeonato amador aqui da capital. Eu tenho a impressão que não atrapalha também não, viu, Dejaci? Amador lá no bairro, né? Vai o pessoal ali. Mas eu entendo que atrapalha, eu entendo que atrapalha, eu acho que poderia, como eu já disse, organizar o calendário para estar incentivando. Ou se fosse o caso, Ademar, até que fizesse as preliminares dos jogos profissionais. Pois é, por falar em calendário, eu estive dando uma olhada rapidamente da tabela da segunda divisão, Dejaci. E eu não consigo entender, eu acho que eu sou mais burro do que os outros. Por que nós vamos ter jogos no estádio Newton Santos, terça, quarta e quinta à noite? Pô, são times que poderiam, pelo menos, fazer uma rodada dupla, não digo fazer os 3 jogos no mesmo dia, abrir o estádio 3 vezes e aí depois dizem que o governo não ajuda. Só de estar gastando energia, ligando refletores para jogos à noite. A equipe de trabalho. A equipe de trabalho já é ajuda do Estado. Não, mas nós queremos isso aí, mas queremos dinheiro também. Bom, mas pelo amor de Deus, então vamos se organizar. Vocês sentaram alguma vez para fazer alguma rodada dupla? Vocês nunca pensaram nisso? Não, não é nós que pensamos. Quem é responsável pelo calendário da tabela do Conselho Técnico é o Gasparino. Mas pelo que eu sei, a federação atende os clubes. Não, eles não mandaram nenhuma comunicação pedindo opinião a respeito disso aí. Mas não pode ser feito um pedido depois de a tabela agora tá sim, pronta? ainda tem tempo de se rever, até porque nós estamos, como você sabe, você que vai falar, com o projeto, não é verdade? Mas eu vou adiantar, posso, Ademar? Pode. Nós estamos com o projeto na mão para que os jogos sejam televisados, não é Justo. isso? Nós não vamos nem... Vamos só aceitar e acabou, porque é o vice-governador que quer e a coisa maravilhosa e a ideia foi nossa, o jogo de pau. Então, veja bem, se puder fazer a roda dupla, vai ser melhor, porque nós não vamos nunca pagar um árbitro tirando dinheiro do Newton Santos. Vai pagar o árbitro vendendo a placa. Então. A divulgação que a televisão vai fazer. Eu acho de acordo você dar com o Zé Wilson, com o Gasparino, os caras bons, eu acho que eles cedem, para a gente fazer essa... E com os clubes, deixar de desunião e pensar no melhor do futebol da capital. Ok. Vamos então para um rápido apoio cultural e a gente volta já para falar do Interporto. É rapidinho, é lá e cá. Posso ir embora?
Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia, Gilmar. Olha, Ademar, através do SMS. Bom dia para vocês. Vamos lá, Mengão 2-0 hoje no Goiás. Francisco Barbosa Pereira, lá de Silvanópolis. Discorda, Discorda, Ademar? Discordo. Por quê? Não, porque eu sou Goiás, eu discordo. Goiás ganha o jogo hoje, mas o jogo hoje no Campo Neutro. Né? Se fosse um Serra Dourada, o Goiás ganhava o jogo. Agora, Campo Neutro, lá no Pantanal, vai dar Flamengo mesmo. Infelizmente, eu acho que vai dar Flamengo. E o João Camburão, lá de Araguaína. Ô, Camburão! O João Camburão mandou uma mensagem aqui, tá bravo e tal, dizendo que quem paga a conta, né, dos estádios é o povo. Claro que é através dos impostos que o povo paga e tal, enfim. Quem paga a energia dos estádios, né, que paga a água, essa coisa toda. O João Camburão tá bravo aqui na mensagem. Eu não vou ler umas coisas que ele colocou aqui, porque ele usou alguns termos aqui que não são adequados para o horário e nem para a emissora. Olha, João, nós somos tão seu amigo, rapaz. A gente gosta tanto da sua participação. Tem hora que você é uma coisa, tem hora que é outra. Não precisa ficar bravo tanto, não. O torcedor, realmente, paga por uma mercadoria fraca, que é o nosso futebol. Infelizmente, a gente paga um futebol que ainda não está à altura. Mas o governo tem dado as praças esportivas para atuar sem cobrar. Qualquer outro estádio aí, cobra-se 15%, 30% de comissão. Eu lembro que Serra Dourada, de onde eu vim, lá é 15% realmente. Qualquer renda que cai lá, 15%. Primeiro vem aquele quadro de pessoal. Se atingir os 15%, você deve pagar bem. Se não, cobra a mais. Primeiro tira o valor do quadro, para depois, então, saber o que é que sobra mais, pega os 15%. Lá, para jogar, tem que pagar. E aqui, os clubes não pagam em lugar nenhum. Exatamente. É verdade? Assistir os jogos do Ricanato é interessante, Ademar. O Atos fez um belo gol, né? E na comemoração na arquibancada. O João, lá do Aureni, está participando. Um abraço para o João, para o Silnei e galera do Aureni acompanhando o programa. Ok, pois é. E o Interporto? O Interporto vai se despedir do Campeonato Brasileiro da Série D sem garantir classificação, né? A terceira competição foi a Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro, sem passar da primeira fase. Vamos conferir, vamos lá. O Interporto se despede do Brasileiro da Série D neste sábado às 16h no estádio General Sampaio, em Porto Nacional. O representante tocantinense enfrenta o Motoclube do Maranhão e quer vencer para encerrar a competição, dando uma satisfação à sua torcida. O time portuense conquistou apenas 5 pontos e ocupa a lanterna do seu grupo, provenientes de uma vitória e 2 empates. O Interporto não conseguiu nem fazer o dever de casa, já que perdeu para o Remo e empatou com o River em pleno General Sampaio. Após o jogo deste sábado contra o Motoclube, o elenco será dispensado e o time desfeito mais uma vez, já que a atividade profissional somente em janeiro de 2015. Acabou-se o que era doce. Dejaci, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, muito obrigado ao programa Esporte Mais. Ok, um abraço, Gilmar. Até amanhã, Ademar. Programa Esporte Mais volta amanhã às 11h30. Na sequência, teremos Jornal do Meio-Dia e Repórter Brasil. Ao contrário, né? Repórter Brasil, depois Jornal do Meio-Dia. E amanhã às 11h30 que estaremos de novo, se Deus quiser. Um abraço, gente. Até lá.